Fala galera, se você ainda não me conhece, eu sou Ítalo Paiva, engenheiro de software e criador da Codific. Nessa série de vídeos eu estou mostrando para pessoas iniciantes um passo a passo para aprender a criar suas aplicações e entrar de vez nesse mundo do desenvolvimento de software. Ou seja, a nossa aplicação front-end está se comunicando com o back-end. Agora você pode dar F5 aqui, ó, você não vai perder esses dados porque eles estão salvos em um banco de dados. Só que mesmo você tendo o código, tendo os comandos que eu rodei aqui, e mesmo eu explicando aqui mais ou menos superficialmente, provavelmente você ainda não entendeu nada, beleza? E isso é normal. Então, se você não quer ser um profissional medíocre, assiste aí até o final que eu vou te explicar tudo o que aconteceu aqui para você entender realmente como tudo funciona. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma lista com os links para os assuntos específicos do vídeo, beleza? Porque esse vídeo aqui vai ficar um pouco longo. Então, se você quiser ir direto para um assunto específico, é só olhar aqui os links na descrição. Se você for completamente iniciante, eu sugiro que você assista tudo. Beleza? Então, vamos lá. E é esse mesmo código que eu acabei de fazer aqui em alguns minutos que a gente vai construir agora, passo a passo, para você entender cada pedaço do que eu fiz. Então, eu vou desfazer tudo que eu fiz aqui para a gente refazer do zero. E para a gente começar, você precisa entender como que a web funciona. Quase tudo na web funciona no modelo de requisição e resposta. Um lado pedindo ou enviando dados e o outro lado recebendo e tratando essa requisição. E o formato dessas requisições e respostas são definidos pelos diversos protocolos que existem. Mas quase tudo funciona assim. Alguém faz uma requisição e alguém responde essa requisição. Por exemplo, quando você está acessando uma página do Facebook, o que você está fazendo é uma requisição. Quando você digita lá na URL facebook.com/codific, por exemplo, o que acontece é que o seu navegador está montando uma requisição para enviar para o servidor do Facebook. Esse servidor do Facebook provavelmente está lá nos Estados Unidos e você vai estar aqui na sua máquina no Brasil. E essa requisição é enviada através da rede, através da internet. E aí o servidor do Facebook vai receber essa sua requisição e, de acordo com os parâmetros da sua requisição, ele vai fazer o que ele foi programado para fazer e vai te dar uma resposta. No caso de acessar uma página do Facebook, a resposta é te dar o perfil dessa página, uma página em HTML que vai estar ali o perfil dessa página que você solicitou do Facebook. Então sempre vai ter dois lados aí nessa comunicação. O lado que está fazendo a requisição e o lado que vai receber e vai responder essa requisição. O cenário mais comum é você, no seu computador pessoal, fazer uma requisição para algum servidor que está na internet, né? Isso acontece quando você acessa qualquer serviço na internet, YouTube, Facebook, Google, qualquer um. Mas essa comunicação é sempre feita entre duas partes, beleza? Dois computadores. O seu computador pessoal é um computador, mas um servidor também é um computador. Você pode também acessar esse site através do seu celular, que também é um computador. E quando eu falo aqui que é uma comunicação entre dois computadores, na verdade eu estou me referindo a qualquer dispositivo que consiga se conectar à internet. Se tiver uma placa de rede e implementar a pilha de protocolos TCP/IP, já funciona para fazer essa comunicação. E hoje em dia isso está cada vez mais comum. A gente tem Smart TVs, smartwatches, até geladeira consegue se conectar à internet. Se você não sabe do que eu estou falando, pesquise aí sobre internet das coisas. Mas o importante é você entender que esse modelo de comunicação de requisição e resposta sempre tem essas duas partes. E pode até ser de um computador pessoal para outro computador pessoal. Inclusive o seu próprio computador pode conversar consigo mesmo, ele pode mandar uma requisição para ele e ele mesmo responder. E esse é o cenário que a gente tem quando a gente está desenvolvendo localmente na nossa máquina, que é o cenário que a gente vai ver aqui. Todo computador tem uma interface de loopback que a gente chama, então a gente consegue fazer essa requisição para si mesmo. Mas embora a gente esteja utilizando um único computador, é importante você entender que ainda existem duas partes. A parte que faz a requisição e a parte que recebe e responde essa requisição. Beleza? Só que vão ser serviços diferentes dentro da própria máquina. E isso daqui é importante para você entender o que a gente vai fazer aqui, para não te confundir. E esse modelo de comunicação, onde nós temos um lado que faz a requisição e o outro que recebe e responde essa requisição, é chamado também de cliente-servidor. O lado cliente é o que faz a requisição e o lado servidor é o que recebe e responde essa requisição para o cliente. E esse mesmo modelo aqui nós comumente também chamamos de front-end e back-end. Então nesse modelo cliente-servidor nós temos duas aplicações se comunicando. A aplicação cliente ou front-end e a aplicação servidor ou back-end. Então nós temos duas aplicações completamente separadas, que poderiam até estar em máquinas diferentes,
No nosso caso aqui, elas vão estar na mesma máquina porque a gente está usando um único computador. Mas é importante você entender que são aplicações diferentes e que elas são separadas completamente. Mas como que essas aplicações se comunicam? E a resposta é através da rede, da internet, seguindo algum protocolo. No caso da web, o protocolo mais utilizado é o protocolo HTTP, que significa Hypertext Transfer Protocol, ou protocolo de transferência de hipertexto. E embora o protocolo HTTP seja o mais utilizado na web por causa das páginas HTML, dos sites, existem diversos protocolos, cada um com o seu objetivo. Por exemplo, para mandar e-mails, a gente utiliza o protocolo SMTP, de Simple Mail Transfer Protocol. E um protocolo nada mais é que um conjunto de regras para ditar a comunicação entre duas ou mais partes. No caso desse nosso modelo cliente-servidor, um protocolo vai dizer como que o cliente tem que fazer a requisição e como o servidor tem que responder essa requisição, beleza? Só isso. Mas nós vamos ver o protocolo HTTP em mais detalhes mais para frente. Por exemplo, toda vez que você acessa um site, no nosso caso aqui, a nossa aplicação, você está pedindo para o seu navegador fazer uma requisição para essa URL que você digitou aqui na barra de endereços. E a primeira requisição que vai ser feita vai ser para essa rota que foi passada aqui na URL, que no nosso caso é essa rota barra. E para você ver as requisições que o seu navegador vai fazer, é só você apertar a tecla F12 e vir aqui nessa aba de Network. E aí é só você dar um F5 na página e você vai ver aqui, ó, todas as requisições, é só marcar aqui, ó, essa opção que o seu navegador fez para poder te apresentar essa página desse site. E aqui você consegue ver todas as requisições que foram feitas para essa página. E a primeira requisição aqui, ó, essa que foi feita para a URL barra, é a que busca a página HTML principal que vai ser renderizada aqui na tela. E se você olhar aqui, ó, nessa aba Response, que é a resposta que veio dessa requisição, a gente tem aqui justamente o HTML dessa página. Os navegadores, por padrão, ao fazer uma requisição, eles esperam uma página HTML, porque eles foram feitos para renderizar páginas HTML, né, sites. Então, a primeira requisição, que é feita quando você digita aqui a URL e dá Enter, é essa daqui que vai buscar a página HTML principal para esse endereço. E o que é um arquivo HTML? É um hipertexto. E o que é um hipertexto? É simplesmente um texto que possui referências para outros documentos, links. Se você olhar o código-fonte dessa página que está sendo exibida, você vai ver que é exatamente o HTML que a gente recebeu na resposta dessa primeira requisição. E esse HTML aqui tem referências para outros documentos. Por exemplo, a gente tem aqui um link para uma imagem que vai ser o ícone da página, que é esse íconezinho que aparece aqui na aba. E a gente também tem aqui links para scripts JavaScript. Ó. A gente está pedindo esse arquivo aqui, ó, app.js e esse vendor.js. E o seu navegador, ao ler esse HTML aqui para poder renderizar ele na tela, ele vai ver que esse HTML tem referências para outros documentos. Então ele vai ter que baixar esses documentos para poder montar a tela completa. Por isso que aqui na aba de Network, ao carregar essa página, o seu navegador faz mais de uma requisição, porque nesse HTML aqui ele está pedindo, né, ele tem links para outros documentos e o seu navegador precisa baixar esses documentos. Se você olhar aqui, as próximas requisições é para buscar aquele app.js, que é esse script aqui, ó, que está linkado aqui no body da nossa página, e também o arquivo vendor.js, que também é um script JavaScript, que também está linkado aqui, ó, com essa tag script. As outras requisições aqui, algumas são do servidor de desenvolvimento que a gente está usando para rodar essa aplicação aqui, né, na porta 8080, que é fornecido pelo Quasar. E a gente também tem requisição aqui, ó, para buscar uma fonte, ó. Esses três aqui são de fontes. Beleza? Mas o que é importante você entender aqui é que a gente sempre tem uma página HTML principal, que é a primeira requisição que é feita pelo seu navegador, e as outras requisições são consequência do que tem dentro desse HTML principal. Como esse HTML vai ter alguns links para outros documentos, o seu navegador vai fazer outras requisições para poder te montar a página completa. E só por curiosidade, se você olhar o código-fonte aqui, você vai ver que dentro do body aqui, ó, não tem quase nada. A gente tem uma div e tem dois scripts JS sendo carregados dentro do body. E se você viu lá as aulas de HTML, você sabe que o body serve para colocar o conteúdo visível da página. E como é que não tem nada aqui no código-fonte, mas a nossa aplicação está aqui, ó, tem o menu, tem a barra de navegação superior, tem o nosso botão, tem aqui a nossa lista. Se a gente adiciona aqui uma tarefa, ele monta aqui a nossa lista. Como que tem tudo isso e o código-fonte aqui está vazio?
Isso acontece porque a nossa aplicação está sendo completamente construída pelo JavaScript. Se você viu o vídeo que eu faço uma introdução sobre as capacidades do JavaScript, você sabe que com ele a gente consegue manipular a nossa página HTML. E dá pra gente fazer quase tudo, inclusive criar novos elementos. Então, na primeira requisição aqui, a gente baixa a página HTML principal. E como a gente acabou de ver, essa página HTML, ela tem um link aqui para um script JS com o código da nossa aplicação, que é esse app.js. E esse código que está nesse script app.js aqui é o que tem o código que vai construir essa nossa tela aqui. Tudo isso com a ajuda do Quasar, do Vue.js e das demais bibliotecas que eles usam ali por trás. E esse tipo de aplicação que a gente tem aqui é a tal da Single Page Application. Você só baixa uma página HTML principal, que nesse HTML vai ter um link aqui para um script JS, e esse código desse script é o que vai controlar a construção da nossa tela e também a reação, da interação do usuário com os componentes dessa página. E aí, como é tudo feito pelo JavaScript, a nossa página não fica sendo recarregada toda hora. É tudo feito de forma assíncrona, utilizando os recursos do JavaScript. Por isso que a gente fala que é uma Single Page Application, uma aplicação de página única. Beleza? Tudo isso que eu falei aqui até agora foi só para deixar bem claro como que funciona esse modelo cliente-servidor, que na web funciona quase tudo dessa forma. O cliente fazendo requisição e um servidor recebendo essa requisição e devolvendo uma resposta. Que nesse nosso exemplo aqui, o cliente é o nosso navegador que está fazendo as requisições e o servidor é esse servidor de desenvolvimento que a gente está utilizando do Quasar, que subiu a nossa aplicação aqui na porta 8080. Mas está rodando tudo na mesma máquina. O navegador é o cliente e o servidor é o servidor de desenvolvimento lá do Quasar. Beleza? É basicamente assim que vai funcionar a web. Dada toda essa explicação, vamos voltar agora para o que a gente quer fazer, que é salvar as tarefas que a gente cria aqui no nosso app em um banco de dados. Isso para quando a gente der um F5 aqui, a gente não perder as tarefas que a gente já tinha cadastrado. Um banco de dados, ou melhor, um sistema gerenciador de banco de dados, um SGBD, é uma aplicação que tem por objetivo armazenar e gerenciar o acesso aos dados. Então, o banco de dados também é uma aplicação separada, que poderia até estar em outra máquina. Então a gente tem o front-end, que é a aplicação que a gente já fez lá com o Quasar, e a gente quer salvar os dados que esse front-end está pegando do usuário em um banco de dados. E aí você pode pensar, se eu quero salvar os dados que estão no front-end em um banco de dados, é só eu pegar esses dados lá no front-end e enviar para um banco de dados. Aí é só fazer a aplicação front-end se comunicar com o banco de dados e enviar esses dados para ele. Certo? Não. Errado. Nós não podemos confiar no front-end, porque o código que roda do lado do cliente é sempre mais vulnerável. O lado cliente, o nosso front-end aqui, geralmente é a aplicação que vai fazer a interface com o usuário final. Ou seja, todo mundo vai acessar essa aplicação cliente para usar o nosso sistema. Ou seja, todo mundo vai ter acesso ao front-end. Por exemplo, no nosso app, esse front-end aqui é a aplicação que está montando essa tela. E essa é a aplicação que as pessoas vão usar para utilizar o nosso app. E no caso da web, a aplicação do lado cliente é ainda mais vulnerável, porque o cliente consegue editar esse código que monta a página, porque ele baixou esse código aqui na máquina dele. Só para você ver o que eu estou falando, se você vier aqui, clicar aqui nesse botão, achar esse botão aqui no HTML, você pode apagar esse botão. Ou seja, esse código aqui é totalmente editável pelo cliente, pela pessoa que está utilizando. Então, se a gente coloca algum código aqui de conexão com o banco de dados, como esse código aqui é completamente editável, tanto o HTML quanto o script JS ou até CSS que estiver rodando aqui nessa página, não dá para a gente colocar nenhuma lógica de acesso a banco de dados na aplicação cliente. Porque se alguém edita os comandos que a gente mandar para o banco de dados, ele pode fazer um estrago lá no banco. Beleza? Então nós não podemos colocar nenhuma lógica, nenhuma regra de negócio do nosso software na aplicação cliente, porque ela é sempre mais vulnerável. Ou seja, a nossa aplicação cliente, a nossa aplicação front-end, ela tem que ser o mais ignorante possível. Toda aplicação do lado cliente é sempre mais vulnerável, porque está rodando na máquina de quem estiver usando. E por isso ela deve conter a menor quantidade de regras de negócio possível. E um exemplo que eu gosto de dar a respeito dessa questão de cliente, servidor, é a do pacote Office da Microsoft. Há alguns anos atrás a gente tinha que comprar um CD para instalar o pacote Office na nossa máquina, instalar o Word, Excel, PowerPoint, essas coisas. E naquela época era fácil você achar a versão craqueada, a versão pirata aí desse software. E isso acontecia porque os programas do pacote Office eram programas completamente que rodavam no lado cliente. Apesar de não ter servidor, você não precisava de acesso à internet, mandar dado para nenhum servidor para utilizar o
Word, Excel, essas coisas, talvez tinha alguma funcionalidade, mas não era o core, eles eram mais vulneráveis a ataques, porque esses programas rodavam na máquina de quem estivesse usando. E hoje em dia a Microsoft tem o Office 365, né, que é a versão web na nuvem desses mesmos programas. E a Google também, né, tem esses serviços aí. E hoje em dia é muito mais difícil você conseguir hackear algum serviço desse que está rodando na nuvem, tanto da Microsoft quanto da Google, porque essas aplicações estão rodando do lado do servidor. Eles têm controle total ali do código que vai ser executado. A aplicação cliente que você acessa no seu navegador é só uma casca para aquele serviço. Ela é uma aplicação burra. E é justamente isso que a gente tem que fazer. A gente não pode confiar no front-end, a gente tem que fazer o front-end o mais burro possível. E por burro aqui, eu quero dizer sem regras de negócio nenhuma. Beleza? É por isso que a gente não vai comunicar o front-end diretamente com o banco de dados. Por isso que a gente cria uma aplicação intermediária que vai gerenciar os dados do nosso software, que é o que a gente chamou aqui de back-end. Beleza? Então esse back-end vai ser o lado servidor para o front-end. O front-end só vai se comunicar com o back-end e o back-end vai se comunicar com o banco de dados, ok? O front-end só vai se comunicar com o back-end para enviar ou pedir dados. Se ele precisar de uma lista, por exemplo, de tarefas, como é o nosso caso, o front-end vai fazer uma requisição para o back-end falando, me dá a lista de tarefas aí. Aí o back-end vai fazer uma requisição para o banco de dados, que é outra aplicação, pedindo os dados necessários. E aí o banco de dados responde para o back-end e o back-end responde para o front-end. O back-end vai ser meio que uma aplicação intermediária entre o front-end e o banco de dados. E o legal disso é que a gente consegue fazer várias coisas no back-end antes de ir para o banco de dados. Às vezes tem até operações que você não precisa ir no banco de dados, não é uma regra. Mas, por exemplo, aqui no back-end a gente consegue fazer validações, fazer algumas checagens, enviar e-mails, seguir algum fluxo de alguma regra de negócio, ou seja, fazer tudo que o seu software precisar. Nós vamos centralizar toda a lógica, todas as regras de negócio da nossa aplicação aqui no back-end. E como toda a lógica do seu software, todas as regras de negócios vão estar centralizadas aqui no back-end, você pode ter diversos clientes consumindo esses serviços, essas regras de negócio. Então, com um único back-end, você pode servir vários clientes diferentes. Por exemplo, você pode ter a versão web do seu software, que seria um cliente, seria um front-end, que vai consumir os dados desse back-end. Você poderia ter a versão mobile, que seria outro cliente. Você poderia ter a versão desktop, que também seria outro cliente. E todas essas três aplicações poderiam consumir os dados do mesmo back-end. Beleza? Aí qualquer outra aplicação cliente que você precisar fazer, por exemplo, sei lá, um app para um Smart TV, era só criar o código desse app e fazer ele consumir esse back-end. A gente desacoplou as regras de negócio do nosso software em uma aplicação separada. Essa separação das regras de negócios do seu software em uma aplicação separada, que é o que a gente está chamando aqui de back-end, deixa a lógica do seu software reutilizável. E é por isso que essa arquitetura está sendo bastante utilizada atualmente. Beleza? O front-end tem que ser uma aplicação burra, né? Que não vai ter nenhuma regra de negócio. E todas as regras de negócio, toda a lógica do seu software vai ficar protegida aqui no back-end. Resumindo, o front-end é a aplicação responsável por apresentar os dados e o back-end é a aplicação responsável por gerenciar esses dados da forma que for necessária para o contexto. Mas eu acho que deu para entender que o front-end e o back-end são aplicações diferentes e separadas e que cada uma tem o seu objetivo. Mas como que a aplicação front-end se comunica então com a aplicação back-end? E a resposta é através da rede, utilizando o protocolo HTTP. Então a sua aplicação front-end só tem que ser capaz de fazer requisições HTTP e a sua aplicação back-end tem que ser capaz de aceitar essas requisições e montar uma resposta HTTP. E hoje em dia eu acho que qualquer linguagem de programação tem suporte para fazer isso, tanto no front-end quanto no back-end. Logo você consegue criar cada aplicação do jeito que você quiser. Então você pode escolher qualquer linguagem, qualquer framework para construir a sua aplicação front-end e a mesma coisa para o back-end. No caso da web, a linguagem utilizada para construir as aplicações front-end é o JavaScript, porque os navegadores entendem JavaScript. Então, se você estiver construindo uma aplicação web, você não tem muito para onde correr. Mas o back-end você pode criar em qualquer linguagem que ofereça o suporte necessário. E você pode até criar o seu back-end utilizando JavaScript, tem plataforma para dar suporte a isso. Atualmente está muito popular construir aplicações back-end utilizando JavaScript com o Node.js.
Mas sinceramente eu não sei se eu faria uma aplicação back-end utilizando JavaScript e Node.js. Talvez um microserviço que pudesse se beneficiar das características assíncronas, os benefícios do Node.js. Mas um back-end monolítico completo com todas as regras de negócio do software, eu não sei se eu faria não. Mas isso é uma opinião pessoal. O ecossistema do Node.js ainda me parece muito instável. A linguagem JavaScript em si é uma linguagem fracamente tipada, onde as regras dos tipos de dados não são muito bem definidas. E o JavaScript é famoso por acontecer umas coisas bem estranhas com os tipos de dados. Se você pesquisar por bizarrices do JavaScript, você vai encontrar várias muito boas. Por exemplo, eu achei esse repositório aqui que se chama WTF.js, que é basicamente uma lista de coisas estranhas que acontecem no JavaScript. Tem uma lista aqui gigante. E grande parte desses exemplos aqui acontece por causa da especificação do JavaScript mesmo. E a ideia desse repositório é aprender por que essas coisas acontecem. Mas o JavaScript tem esses problemas. Tanto que está se popularizando bastante o TypeScript, que é uma linguagem que basicamente adiciona checagem de tipo no JavaScript para ajudar a evitar alguns problemas. O JavaScript é uma linguagem que passou muito tempo sem atualizações da especificação. Acho que porque antes a galera só usava o JavaScript ali para dar mais dinâmica nas páginas. Depois que ele começou a se popularizar, que as atualizações das especificações foram saindo mais constantemente. Só para você entender, o Node.js ele foi criado em 2009 e nesse mesmo ano saiu a especificação ES5 do JavaScript. A próxima versão da especificação, o ES6, só foi sair em 2015, 6 anos depois. E hoje em dia a especificação está sendo atualizada todo ano. Todo ano tem uma nova versão da especificação com correções, funcionalidades novas e nova sintaxe. Isso não é necessariamente ruim, mas as aplicações JavaScript estão envelhecendo muito rápido. Um código JavaScript que eu escrevi ano passado, hoje já está desatualizado, velho, com a sintaxe antiga. E o próprio criador do Node.js, o Ryan Dahl, disse que o Node.js tem vários problemas que ficaram difíceis de corrigir. Muito por causa da época em que o Node.js foi criado, lá em 2009, porque a linguagem não tinha os recursos que ela tem hoje. Tanto que ele já começou um outro projeto que usa agora TypeScript, o Deno. E a ideia desse Deno, segundo ele, é não repetir os mesmos problemas do Node.js, porque hoje a linguagem está bem melhor. Então, talvez no futuro nós teremos uma outra plataforma melhor que tem bastante potencial para dominar o mercado do mesmo jeito que o Node.js fez. O JavaScript e o Node.js são muito úteis e servem o seu propósito. Não me entenda errado, mas parece que ainda está muito estável por conta de tudo isso. Para usar no front-end é ok, até porque a gente não tem muita escolha. Mas eu ainda não vejo o JavaScript no back-end como uma boa opção, só para casos bem específicos. Beleza? Mas a ideia aqui é só passar que você pode construir o seu front-end do jeito que você quiser e o seu back-end também do jeito que você quiser. O nosso front-end a gente construiu utilizando o Quasar, que é um framework que utiliza o Vue.js e que consequentemente utiliza JavaScript. E no back-end a gente não vai utilizar JavaScript por conta de tudo isso que eu falei. Talvez você fique pensando, mas eu poderia criar o back-end JavaScript porque é a mesma linguagem, aí eu não tenho que aprender outra coisa. Mas eu não acho que você deva se prender a uma linguagem. As linguagens evoluem, crescem, desaparecem, então não se prenda a uma linguagem. Como eu já falei várias vezes, a linguagem em si não importa. É muito melhor você entender os conceitos que a gente está vendo aqui. Mas como a gente tem que escolher alguma linguagem para a gente implementar o nosso back-end, nessa série de vídeos a gente vai estar utilizando a linguagem Ruby e o framework Rails. Nós vamos utilizar a linguagem Ruby porque eu acho uma boa linguagem para quem está começando, porque ela é muito simples e o código fica muito legível. O foco do Ruby é na simplicidade e na produtividade, de forma que a gente tem um código fácil de ler e de escrever. Tanto que isso é o que eles colocam aqui na própria página deles. E o Rails é um framework escrito em Ruby para facilitar criações de aplicações web, como é o caso do nosso back-end. Um framework, se você estiver meio perdido aí, é uma ferramenta que oferece pra gente algum serviço, alguma funcionalidade genérica. No caso do Rails, ele é um framework que nos oferece várias ferramentas para a gente construir uma aplicação web. E o legal é que tanto o Ruby quanto o Rails são ferramentas maduras que são bastante utilizadas no mercado. Então você vai poder aproveitar o que você está aprendendo aqui para, quem sabe, conseguir aí uma oportunidade no mercado. Mas o mais importante é você focar aqui nos fundamentos, nesses conceitos mais gerais que a gente está vendo. As linguagens e frameworks são só ferramentas para nos ajudar a atingir o nosso objetivo. Talvez a gente construa esse mesmo back-end utilizando uma outra linguagem, um outro framework. O que vocês acham disso? Comenta aqui embaixo. E eu vou repetir isso daqui porque é a parte mais importante que você tem que pegar desse vídeo. O front-end e o back-end são aplicações separadas que se comunicam através do protocolo HTTP. O front-end nós construímos utilizando o Quasar e o back-end a gente vai construir agora utilizando o Rails. Salva essa imagem aqui, se você entender isso aqui já é meio caminho andado.
Mas vamos lá instalar o Rails para a gente começar aqui o nosso back-end. Para a gente começar a utilizar o Rails, a gente precisa antes instalar o nosso ambiente Ruby, porque ele é uma biblioteca feita em Ruby. Se você estiver utilizando o Linux, eu assumo que você já sabe como instalar as coisas aí no Linux. Mas uma boa opção para instalar o Ruby aí no seu Linux é utilizar o RVM, que é o Ruby Version Manager. Aí é só você vir aqui ó, nessa seção de instalação e aqui tem instruções para várias distros Linux. Se você estiver no Windows, você vai utilizar o Ruby Installer, beleza? Sempre instala essa versão aqui ó, com o Dev Kit na versão aqui recomendada por eles. Mas eu já aviso que o Ruby ele não roda muito bem no Windows, pode ter algumas coisas que não funcionem. E se você quer mesmo ser um desenvolvedor, eu sugiro que você instale o Linux aí na sua máquina e comece a praticar com o Linux. No mercado você vai precisar saber utilizar o Linux, pelo menos o básico. Desenvolvimento geralmente é no Linux, a não ser que sejam plataformas da Microsoft. Mas para o que a gente vai fazer aqui, essa instalação aqui do Windows, eu acho que vai funcionar tranquilo. Mas sério, instala o Linux no seu computador e comece a aprender Linux. Talvez eu coloque alguns vídeos lá no nosso canal sobre Linux. Se você quer isso daí, comenta aqui embaixo. Depois que você instalar o Ruby na sua máquina, você vai ter aqui o comando Ruby. Você pode checar com esse "-v" para ver a versão. E também você vai ter o programa Gem. No ecossistema Ruby, as bibliotecas que são feitas em Ruby e distribuídas para a comunidade são chamadas de gems. E o repositório central que armazena todas essas bibliotecas produzidas pela comunidade é esse Ruby Gems. E esse comando gem aqui, que vai ser instalado na sua máquina, serve para você baixar bibliotecas desse repositório Ruby Gems. E o Rails, que é o framework que a gente vai utilizar, ele é uma gem, beleza? Se você pesquisar aqui, ó, você vai encontrar a gem do Rails. E para instalar uma biblioteca aqui do Ruby Gems, é só você rodar o comando ó, gem install e o nome da biblioteca. No caso do Rails, é Rails. Então aqui a gente vai rodar o gem install Rails. Eu já instalei aqui, então eu acho que eu já estou com a última versão. Quando você roda esse comando sem especificar a versão, ele vai baixar a última versão que está publicada lá no repositório. Como você provavelmente vai instalar isso aí pela primeira vez, vai demorar um pouco aí para baixar todas as dependências e instalar na sua máquina. Depois de rodar esse comando, você vai ter aqui ó, disponível o comando Rails. Para você checar, é só você rodar Rails-v, que ele vai te mostrar aqui a versão que foi instalada. E agora a gente vai criar o projeto, a estrutura, todos os arquivos necessários para o nosso back-end utilizando aqui a linha de comando do Rails. A gente vai usar o comando Rails new, vai passar o nome do nosso projeto, que eu chamei de To-Do List API, e aqui a gente vai rodar utilizando essa flag "-API, ou API. O que é esse modo API? Antes dessa ideia de separar a lógica da apresentação dos dados do gerenciamento dos dados, ou seja, o front-end e o back-end, tudo era feito na mesma aplicação. A mesma aplicação que gerenciava os dados também montava as telas do app. E o Rails é um framework que foi construído nessa época onde a gente só tinha uma aplicação para cuidar de tudo. Então ele primariamente servia para criar esse tipo de aplicação, que tinha o back-end e o front-end junto. Mas na versão 5 do Rails eles adicionaram suporte para criar aplicações que vão funcionar como um back-end apenas, ou seja, que vai fazer somente o gerenciamento dos dados e não precisa de nenhuma ferramenta para construir telas. E esse tipo de aplicação é só uma versão mais enxuta das ferramentas do Rails, porque um back-end vai funcionar quase da mesma forma que o outro tipo de aplicação, só que vai ter menos coisas. Beleza? E aí para criar um projeto nesse estilo, que vai ser só um back-end, que só vai gerenciar os dados, a gente utiliza essa flag "-API. Vou rodar aqui esse comando e aí ele vai criar aqui todos os arquivos necessários, seguindo a arquitetura do Rails, que a gente vai ver mais pra frente, para o nosso projeto funcionar, beleza? E ele também vai baixar aqui as dependências. Como eu já fiz isso daqui, foi rapidinho aqui, já criou. No seu caso aí talvez vá demorar um pouco. No término aqui desse comando, ele vai criar uma pasta com o nome do projeto que você passou. Então eu vou entrar aqui ó, nessa pasta, To-Do List API, e vou abrir aqui o código desse nosso back-end, nessa aplicação que foi criada, utilizando aqui o Sublime. E aqui nós temos várias pastas que foram criadas pelo Rails. Você não precisa se preocupar em tentar entender o que é tudo isso daqui. Vou fazer uma breve explicação. Nessa pasta app aqui é onde você provavelmente vai mais mexer, porque aqui é onde está o código-fonte da nossa aplicação. E aqui dentro vão ter várias outras pastas, você não precisa se preocupar com isso aqui, que mais pra frente em outros vídeos a gente vai ver isso aqui com calma. Mas aqui é onde tem o código principal da nossa aplicação. Essa pasta bin aqui só tem alguns binários que o Rails inclui aqui por padrão para facilitar caso você precise rodar algum comando. Essa pasta config, como o próprio nome diz, são arquivos de configuração do nosso projeto. Inicialmente nós temos dois arquivos importantes aqui para você se atentar. O primeiro é esse arquivo de rotas, que a gente vai ver mais pra frente, que vai criar os endpoints da nossa API, e aqui o arquivo que configura o nosso banco de dados, beleza? Aqui que a gente coloca as configurações para apontar para o banco de dados correto.
Nessa pasta DB, a gente tem alguns arquivos relacionados ao banco de dados, a gente também vai ver isso aqui mais para frente. Nessa pasta lib, a gente tem alguns arquivos da nossa aplicação que não fazem parte do nosso código principal, mas que também são necessários e não estão em uma gem, e a gente precisa colocar isso aqui no nosso projeto. Geralmente esses arquivos vão parar nessa pasta lib. A pasta log é onde o Rails vai armazenar os logs da aplicação. Um log é basicamente o histórico das coisas que foram acontecendo na aplicação enquanto a gente estivesse usando. Isso aqui é muito útil para a gente saber o que aconteceu caso a gente esteja procurando algum erro, mas a gente não vai usar isso aqui também por agora. Essa pasta public serve para a gente colocar alguns arquivos que vão ser servidos publicamente pelo nosso servidor. Como a gente está construindo o back-end, provavelmente a gente não vai usar aqui essa pasta. Essa pasta storage que eu não sei o que é, acho que é das novas versões, acho que tem a ver com Active Storage, que veio, né, nessas novas versões aí do Rails, mas a gente também não vai usar. Essa pasta teste tem aqui arquivos de teste que a gente utiliza para testar o código que a gente criou da nossa aplicação. Também não vamos usar por agora. Pasta TMP serve para armazenar arquivos temporários, isso aqui é cuidado automaticamente pelo Rails, beleza? A gente não vai mexer aqui também. E essa pasta vendor é para colocar algumas bibliotecas externas que talvez não estejam publicadas lá no RubyGems, você poderia colocar aqui, mas também não vamos usar. Esse arquivo gitignore é um arquivo do Git, que é o sistema de controle de versão que a gente usa para versionar o nosso código. Isso aqui são só arquivos e pastas que é para o Git não versionar. Não precisa se preocupar com isso aqui também. Esse arquivo Ruby Version é só para indicar qual é a versão do Ruby que esse projeto está utilizando, e no caso é a 2.6. Esse arquivo config.ru é o arquivo que vai ser utilizado pelos servidores que forem subir a nossa aplicação para iniciar ela, beleza? Mas também não precisa se preocupar com isso aqui também é tudo feito automático. Um arquivo que você precisa se atentar é esse Gemfile. O Gemfile ele vai ter aqui a lista de dependências do nosso projeto, que é basicamente quais bibliotecas a gente precisa para esse projeto funcionar. Por exemplo, a gente está construindo a aplicação com Rails, então está aqui listado, a gente está utilizando a gem Rails. A gente precisa da gem do SQLite para a gente comunicar com o banco de dados. A gem Puma é para a gente subir o servidor, é o servidor que vai rodar a nossa aplicação, beleza? Todas as bibliotecas que a gente precisar, a gente coloca aqui nesse Gemfile para documentar as dependências do nosso projeto. Toda vez que a gente rodar um comando, ele vai ler aqui, ó, essa lista de gems aqui, vai lá no RubyGems, vai baixar essas gems e instalar na nossa máquina para esse projeto. E aqui para a gente começar, eu vou descomentar duas gems que a gente vai precisar. A primeira é essa JBuilder aqui, que vai servir para a gente montar as respostas em JSON da nossa API. A gente vai ver isso mais para frente, não se preocupa. E também a gente vai precisar dessa gem aqui, ó, HackCourse, para a gente poder fazer a requisição do front-end para o nosso back-end. Essa requisição, como são de origens diferentes, né, o nosso front-end está rodando lá em uma porta na localhost 8080 e o nosso back-end vai rodar em outra porta da mesma máquina. Como são origens diferentes, por padrão, o navegador bloqueia esse tipo de requisição por motivos de segurança. Então a gente vai precisar dessa gem aqui para a gente liberar essa requisição para o nosso back-end. Se você quiser entender mais sobre isso aqui, é só você pesquisar sobre CORS. Beleza? Como eu adicionei aqui duas dependências novas no nosso projeto, a gente precisa baixar e instalar essas dependências. Então toda vez que você mudar esse arquivo aqui do Gemfile, você vai ter que ir lá no terminal e rodar o comando bundle install dentro da pasta do projeto. Esse comando bundle install aqui, ele vai ler esse nosso arquivo Gemfile do nosso projeto e vai baixar todas as dependências que ainda não estão instaladas. No nosso caso vai ser essas duas aqui que eu acabei de descomentar. Então vou rodar aqui e ele vai baixar lá do RubyGems e instalar na nossa máquina. E o comando terminou aqui e ele já instalou as duas bibliotecas que a gente tinha adicionado. E isso daqui é o que a gente precisa fazer por agora para configurar o nosso ambiente em Ruby com o Rails. A estrutura do nosso projeto já está pronta, agora a gente só tem que criar o código que vai fazer o gerenciamento dos dados, no caso das tarefas, para a gente. Antes da gente sair escrevendo um monte de código, a gente faz primeiro a modelagem do nosso sistema, que serve para a gente saber como que nós vamos implementar as coisas, qual a estrutura que a gente vai montar. E uma das primeiras coisas que nós fazemos é abstrair as entidades do nosso contexto para ver como que elas vão se relacionar dentro do software. Nesse nosso exemplo de lista de tarefas, nós só temos uma entidade por enquanto, que é a entidade tarefa. Em software, nós geralmente abstraímos os objetos do mundo real, as entidades, nas suas propriedades e ações, sempre pensando no contexto do que essas entidades, esses objetos vão ter que fazer dentro do software. Por exemplo, se a gente estivesse abstraindo a entidade casa para algum software que tenha essa entidade, né, no seu negócio, por exemplo, sei lá, um aplicativo de aluguel, a gente identificaria as propriedades e as ações dessa casa, o que uma casa poderia ter e fazer dentro do software.
Aí, por exemplo, uma casa teria endereço, preço, proprietário, tamanho, e as ações que poderiam ser feitas com essa casa dentro do software seria ela ser vendida, comprada, alugada, etc. À medida que nós formos implementando mais features nesse app, eu falo mais sobre abstração e modelagem. Por agora, você não precisa saber mais que isso. Para o nosso caso, nós estamos construindo um aplicativo de lista de tarefas. E a gente já fez a abstração dessa entidade tarefa lá no vídeo do front-end, porque para construir esse front-end, a gente teve que abstrair uma tarefa em um objeto que tem uma propriedade de descrição e uma propriedade finalizada. Então, a nossa abstração dessa tarefa seria as propriedades descrição e finalizada, e as possíveis ações desse objeto tarefa no nosso software seria criar uma tarefa, editar o conteúdo, a descrição dessa tarefa, excluir essa tarefa e marcar essa tarefa como pronta, como finalizada. E junto com essa lista das propriedades da entidade que você está abstraindo, você também tem que identificar qual é o tipo de dado de cada propriedade. E a gente também fez isso lá no outro vídeo. A descrição a gente disse que ia ser uma string, né, porque tem que ser um texto, o cara pode digitar qualquer coisa ali. E a propriedade finalizada tem que ser um booleano, porque só tem dois valores possíveis, ou tá finalizada ou não tá, true ou false. Eu não vou falar muito sobre tipos de dados aqui novamente, porque eu já fiz isso no outro vídeo e no e-book. E também tem um vídeo onde eu falo mais sobre tipos de dados no JavaScript, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E agora que a gente já tem a abstração da nossa entidade, vamos voltar lá para o back-end para criar o código necessário para fazer o gerenciamento dos dados dessa entidade. E o que é legal é que só com essa abstração que a gente fez dessa entidade aqui, só com essa lista de propriedades e o tipo de dado de cada propriedade, o Rails já consegue gerar para a gente uma aplicação completamente funcional que faz o cadastro, edição, exclusão e listagem dos dados dessa entidade. Que foi o que eu fiz lá rapidamente no começo do vídeo. E eu vou fazer aqui de novo. A gente vai usar aqui o comando Rails generate. Esse generate pode ser abreviado só para G, scaffold. E aqui a gente vai passar o nome da nossa entidade, no nosso caso é tarefa, e aqui a lista de propriedades junto com o tipo de dado de cada propriedade. Então aqui ó, a gente tem a descrição, que vai ser uma string, e a gente tem aqui ó, a propriedade finalizada, que vai ser um boolean, beleza? Aqui a gente não colocou C cedilha nem til no A, porque a gente não pode escrever isso aqui no código, beleza? Os caracteres para o código tem que ser só os caracteres da língua inglesa, então a gente não pode colocar acento, C cedilha, nada disso. E ao rodar esse comando aqui, você vai ver que o Rails vai criar um monte de arquivo aqui, todos relacionados a essa entidade que a gente passou, ó, tarefa. Tudo está sendo relacionado aqui a essa entidade tarefa. E esse código que o Rails gerou só com esse comando aqui, com base na abstração que a gente fez da entidade tarefa, é o que a gente precisa para fazer aquelas 4 operações básicas: cadastro, listagem, exclusão e edição. Se você olhar aqui o código-fonte que foi gerado, você vai ver ó, que a gente tem um método aqui para fazer cada uma dessas coisas, para criar uma tarefa, atualizar, destruir, listar, que seria esse show e esse index. Eu vou explicar isso aqui mais para frente. O Rails é um framework que segue o paradigma da convenção sobre configuração, ou Convention over Configuration, ou até COC. O que significa isso? Antes do Rails, os frameworks para criar aplicações web precisavam de muita configuração. Você tinha que configurar o nome de tudo, qual pasta que ele deveria procurar por tais arquivos, qual classe deveria ser instanciada para gerenciar alguma coisa, etc. Para você fazer algo relativamente simples, você precisava configurar um monte de coisa antes. E geralmente sempre tinha arquivos gigantes de configuração, que provavelmente eram arquivos XML. Quem já mexeu com Java sabe do que eu estou falando. Daí veio o Rails com essa ideia de convenção ao invés de configuração. Basicamente significa que o framework vai assumir algumas coisas como verdade de início, que são as convenções. E aí com isso você só precisa configurar o que for realmente necessário. E a partir dessas convenções, o framework conseguia tomar automaticamente algumas decisões, o que permitia que você conseguisse criar uma aplicação completamente funcional em alguns minutos sem precisar configurar nada. Hoje em dia esse conceito já está bastante popularizado e eu acredito que a maioria dos frameworks modernos já sigam essa filosofia. E é por causa dessas convenções que o Rails consegue criar tudo isso aqui pra gente rodando apenas um único comando. Parece mágica, mas não, esse é o poder das convenções. No dia a dia do desenvolvimento, nós não utilizamos muito esse scaffold. Ele serve mais para você criar uma prova de conceito rápida, como eu fiz aqui para vocês. Para o que a gente vai fazer aqui nesse vídeo, esse código gerado pelo Rails é mais do que suficiente. Então eu não vou entrar em detalhes sobre cada arquivo desse aqui, como que funciona o Rails, você só vai ter que aceitar que esse código aqui, que ele gerou, cria essas 4 operações básicas para a gente. A gente vai conseguir cadastrar tarefas com esse método aqui, a gente vai conseguir atualizar
conseguir apagar e vai conseguir listar as tarefas. Essa explicação aqui do Rails e como criar todo esse código que foi gerado aqui automaticamente vai ficar para um próximo vídeo. Aqui eu vou só dar uma breve explicação sobre esses arquivos criados aqui, só para a gente poder prosseguir. O primeiro arquivo que você deve notar é essa migration. Se você olhar aqui no código, ele vai ficar nessa pasta db, aqui na pasta migrate. Esse código que o Rails gerou, ele vai criar para a gente no banco de dados uma tabela chamada tarefas. E essa tabela é o que vai armazenar todas as tarefas que forem cadastradas pela nossa aplicação. E você deve estar se perguntando, mas que banco de dados? A gente não configurou nada, não instalou nenhum banco de dados, onde que vai parar essa tabela aqui? O Rails, por padrão, quando você cria um novo projeto, que foi o que a gente fez aqui, ele vai vir com o banco de dados SQLite configurado, que está aqui ó, na linha 9 do nosso Gemfile. O SQLite ele é um banco de dados muito simples que salva os dados do banco em um único arquivo. E por isso ele é bastante portátil e utilizado para fazer geralmente essas provas de conceito. Porque a gente não precisa instalar muita coisa, só instalar a gem, no caso do Ruby aqui, do SQLite, e ele já vai criar esse arquivo do banco de dados no nosso projeto e os dados vão ser salvos nesse arquivo. O SQLite não é ideal para ser utilizado em uma aplicação que vai ser publicada em um servidor para as pessoas usarem, porque ele tem alguns problemas por ser um único arquivo centralizado. Mas para a gente desenvolver localmente, fazer alguns testes, uma prova de conceito, ele é ótimo. E por isso que ele vem aqui já por padrão no Rails. E para você ver aqui o banco de dados que vai ser criado pelo SQLite, vamos aplicar essas alterações aqui. Esse código que o Rails gerou da migration, ele só tem o código para criar a estrutura no banco de dados, mas ele não criou ainda. Para criar, a gente vai rodar aqui o comando, Rails db:(migrate), beleza? Aí ele vai rodar as migrations do nosso projeto. Aqui ó, ele rodou essa create tarefas, que é essa daqui que a gente viu, e agora ele criou esse arquivo aqui ó, na pasta db, que é o nosso banco de dados do SQLite. É um binário, então a gente não consegue ver ele aqui. Para a gente enxergar esse banco de dados, a gente tem que abrir ele com uma aplicação que saiba ler esse arquivo. No caso, é esse Browser for SQLite. E você pode instalar esse Browser for SQLite no seu sistema aí. Ele tem para Mac, Windows e Linux. Só você pesquisar aí por Browser for SQLite, que é essa aplicação aqui. Vou abrir ele aqui então, só para te mostrar o nosso banco de dados. Clicar aqui. E aí, é só abrir esse arquivo, ó, development.sqlite. O SQLite ele é um banco de dados relacional. E no modelo relacional, os dados são salvos em tabelas. Por isso que a gente tem aqui, ó, essa tables, que vai listar todas as tabelas que existem dentro desse banco de dados. E cada tabela, se você vier aqui, ó, vamos pegar essas tarefas, ela é composta por colunas. A gente tem aqui essa coluna ID, descrição, finalizada, created at e updated at, que é justamente as colunas que foram criadas aqui pelo Rails. Eu não vou entrar em detalhes agora sobre o modelo relacional, a gente vai ver isso em vídeos mais pra frente. Mas no nosso canal tem uma playlist lá falando sobre modelagem dos dados no modelo relacional. Dá uma olhada lá. Ou melhor, vou deixar o link na descrição também. Isso aqui foi só para você entender esse primeiro arquivo aqui ó, que foi gerado pelo Scaffold, que é a migration. E o trabalho da migration é criar a estrutura necessária no banco de dados para salvar as informações dessa entidade. Como a gente viu, o back-end é a aplicação que vai comunicar com o banco de dados. E quando a gente roda aquele comando rails-scaffold passando o nome da entidade, a lista de atributos, o que o Rails vai fazer é criar todos os arquivos necessários seguindo a arquitetura deles para isso funcionar, inclusive o banco de dados. Então ele começa criando um arquivo de banco de dados que no modelo relacional vai ser uma tabela para armazenar os dados dessa entidade, que foi a tabela tarefas que a gente acabou de ver. E a nível da aplicação no back-end, ele vai criar uma classe. A gente está trabalhando numa linguagem orientada a objetos, então a gente vai trabalhar com classes. E essa classe que ele vai criar vai ser a classe que vai representar essa entidade, tarefa no nosso caso, dentro do nosso software. E no Rails ele segue um padrão interessante que essa classe que vai representar a entidade tarefa, ela é um espelho da estrutura do banco de dados. E essa classe é a que vai fornecer métodos para a gente acessar esses dados que estão nessa tabela de tarefas. E essa classe aqui é essa model tarefa aqui, ó, que é o segundo arquivo criado pelo Scaffold. Se você olhar aqui no código, vai estar aqui ó, na pasta app models tarefa aqui, o nome da nossa classe. E é através dessa classe que a gente vai acessar os dados do banco de dados daquela tabela específica de tarefas. Se você olhar aqui na controller que foi criada, que é esse arquivo aqui, ó, app controllers tarefas,
Você vai ver que para criar uma nova tarefa, ele utiliza essa classe, ó, tarefa, que é essa nossa model aqui, que vai representar a entidade tarefa lá no banco de dados. Para listar todas as tarefas, ele também usa essa model, essa classe. Beleza? Então essa classe tarefa aqui que foi criada, essa model aqui, vai ser a classe que a gente vai usar para acessar os dados das tarefas no banco de dados. Esses nomes aqui que a gente está vendo, né, controller, model e também vai ter aqui a view, são arquivos que seguem a arquitetura que o Rails propõe, que é a arquitetura MVC. Eu não vou falar sobre isso agora, eu só estou te dando uma breve explicação aqui para você entender mais ou menos esse código que foi criado, para você ver que não é mágica. A gente vai ver um pouco do MVC mais para frente. Mas só para você ficar situado, essa controller, né, esse arquivo controller que foi criado aqui, vai ser a classe que vai receber a nossa requisição HTTP. Beleza? Então ela recebe a requisição, por isso que tem esses comentários aqui, ó. Se for um get em /tarefas, ele vai cair nesse método. Se for um get em /tarefas um número aqui, que é o ID da tarefa, vai cair nesse método aqui. Se for um post em /tarefa, significa que a gente está enviando dados, a gente quer criar alguma coisa, vai cair nesse método aqui, beleza? A controller recebe a nossa requisição HTTP. E aí ela utiliza a model, que é essa nossa classe tarefa aqui, para acessar os recursos do banco de dados, para salvar dados no banco de dados ou para ler esses dados do banco. E outro arquivo aqui que também é criado com esse scaffold é a view. A view é outro pedaço do MVC, que no nosso caso aqui vai ser o arquivo que vai montar a resposta da nossa requisição, beleza? Então aqui, ó, a controller recebe a requisição e ela vai renderizar alguma view, por exemplo, essa aqui está renderizando a view show, para montar a resposta dessa requisição, que vai ser um JSON. Beleza? Breve explicação aqui sobre os arquivos criados, só para você não ficar perdido. O que nós criamos aqui, utilizando o Rails, é um serviço que vai responder requisições HTTP. Ou seja, o nosso back-end do lado do servidor. Beleza? Esse lado aqui da comunicação que vai aceitar as requisições HTTP e responder essas requisições. E para a gente testar esse serviço que nós criamos, para você ver que esse código que foi gerado funciona, você precisa antes entender um pouco, pelo menos o básico, sobre o protocolo HTTP. Como eu falei, esse protocolo é basicamente um conjunto de regras que dita como que o cliente tem que fazer a requisição e como que o servidor vai responder essa requisição. Toda requisição ou resposta HTTP vai ir dentro de um pacote. E esse pacote HTTP é como se fosse uma carta. A gente tem um envelope e dentro desse envelope a gente vai colocar os dados, a mensagem que a gente quer enviar. E no envelope a gente vai colocar algumas informações para que essa mensagem chegue no destino correto. Por exemplo, a gente coloca o remetente, o destinatário, o endereço, qual tipo da mensagem que a gente está enviando, etc. São informações de controle, beleza? E essas informações que a gente coloca no envelope, a gente chama de headers, que traduzindo significa cabeçalhos. Os headers só contêm informações de controle que vão ajudar essa mensagem a chegar no destino correto e ser entendida também da forma correta. E dentro do envelope a gente tem o body, que traduzindo literalmente seria o corpo dessa mensagem. No body a gente vai ter os dados que foram enviados na requisição ou os dados que estão sendo devolvidos como resposta de uma requisição. Beleza? Toda requisição HTTP vai com um pacote desse aqui e toda resposta também. Então toda requisição tem headers e um body e toda resposta tem headers e um body. Vamos ver então agora como que a gente faz uma requisição HTTP. Para fazer uma requisição você precisa de pelo menos duas coisas. Uma URL, que aponte, né, para o endereço que você quer enviar essa requisição, e o método de requisição que você está fazendo. Os métodos mais comuns do HTTP é o método GET e o método POST. O método GET é usado no intuito de pedir algum dado para o servidor que você está fazendo a requisição. Então, se você quer recuperar, por exemplo, uma lista de tarefas, você vai fazer uma requisição utilizando o método GET, porque você quer pedir dados. Já a ideia do método POST é enviar dados. Então, se você estiver criando uma nova tarefa, você vai utilizar o método POST, porque você precisa enviar dados no body da requisição. E apesar desses dois serem os métodos mais comuns do HTTP, a gente tem outros métodos, como o put e o delete. Cada método HTTP tem um objetivo específico, um significado semântico mais adequado. Por exemplo, o método put é utilizado para fazer alterações de algum recurso. Por exemplo, se você quer atualizar a descrição da sua tarefa, você não usaria nem um get nem um post, você usaria um put.
Agora, se você quer apagar uma tarefa, você vai utilizar o método delete, porque é o que faz mais sentido para a operação que você quer fazer. Beleza? Então uma requisição do tipo GET seria mais ou menos assim. Você colocaria nos headers a URL para onde você quer fazer a sua requisição. Por exemplo, aqui ó, localhost 3000, que é onde vai estar rodando o nosso back-end, /tarefas. E eu estou usando o método GET, ou seja, essa requisição é para eu pegar talvez uma lista de tarefas. E no body da requisição não vai ter nada porque o GET a gente está pedindo dados, então a gente não vai enviar dados numa requisição GET. Já uma requisição POST seria para a mesma URL, porque a gente está trabalhando com esse recurso tarefas, só que a gente utilizaria o método POST. E como a gente está enviando dados, né, essa é a ideia do método POST, a gente enviaria esses dados aqui ó, no body da requisição, por exemplo, como um JSON, né, seguindo aquela abstração que a gente fez, a propriedade de descrição e a propriedade finalizada. E geralmente requisições do tipo POST têm o significado de criar algum dado, algum recurso nesse servidor. No caso, o nosso recurso de tarefa. Beleza? É assim que você faz uma requisição HTTP. Você precisa de uma URL que vai apontar para o endereço e para o recurso que você quer e um método específico que você vai usar nessa requisição. Se precisar enviar dados, você coloca esses dados no body da requisição. Quem faz a requisição é o lado cliente. Agora vamos para o lado servidor, que é o que vai receber essa requisição e montar uma resposta. E para um servidor dar uma resposta HTTP para uma requisição, basicamente ele precisa informar um código de status que indica o status da operação. Se deu certo, se deu errado, o que aconteceu. E esse código de status vai ser um número que vai estar em uma dessas classes aqui de status. E se essa resposta precisasse devolver algum dado, por exemplo, se for uma resposta de uma requisição GET, esses dados que foram solicitados estariam no corpo da resposta, que é o body. Então aqui teria, sei lá, poderia ser um HTML, um XML, um JSON, uma imagem, tudo isso ficaria dentro do corpo da resposta. E para você ver os códigos de status HTTP que existem, é só pesquisar aí por HTTP status. Aqui eu estou na página do MDN, documentação oficial aqui, e aqui você tem aqui uma lista. Ó. As respostas da classe 100 são respostas informativas, informando que alguma coisa aconteceu. As respostas da classe 200 são respostas de sucesso. Então, se a sua operação lá no seu back-end deu certo, você tem que utilizar algum código de status aqui da classe 200. O mais comum é o 200 OK. Mas se for uma requisição que está criando alguma coisa lá no lado do servidor, você poderia utilizar aqui o 201 created. Beleza? É só dar uma olhada aqui e achar aqui o método HTTP mais adequado para a situação. A classe de status 300 são códigos de status de redirecionamento. Quando uma página te redireciona para outra, é só uma resposta HTTP com um 301, por exemplo. A classe de status 400 são respostas de erro do cliente, que significa que o cliente que fez a requisição fez ela de algum jeito errado. E aqui a gente tem o nosso famoso 404, not found, né? Quando você tenta acessar uma página que o servidor não encontra, ele te dá um not found. E por fim, a classe de status 500 são respostas de erro do servidor. Então, se alguma coisa deu errado do lado do servidor, você vai responder com algum desses status aqui 500. Beleza? É basicamente isso que você precisa saber sobre o protocolo HTTP. Bem simples. E agora que você já entende basicamente, né, o funcionamento do protocolo HTTP, vamos testar a API que a gente acabou de criar com o Rails. Toda aplicação back-end que fornece uma interface HTTP, que nós comumente chamamos de API HTTP, vai ter uma lista de endpoints que dá para você usar. Um endpoint representa uma funcionalidade da sua API que os clientes podem acessar. Por exemplo, aqui tem a API do Uber. Se você estivesse construindo um software que fosse integrar com o Uber, aqui ele lista 3 endpoints. Um getting/products, um getting/estimates/time, que é para você pegar uma estimativa de tempo, né? Você deve fornecer o local de origem, o local de destino. E aí você consegue pegar essa estimativa e a de preço aqui também, que é um getting/estimates/price. Em uma API HTTP, a gente chama de endpoint um par de método HTTP mais uma rota na URL, que é basicamente a lista de requisições que o seu back-end está programado para aceitar. Beleza? Pegando aqui o exemplo da API do Uber mesmo, a gente tem aqui um método HTTP, um get, e aqui a gente tem uma rota, /products ou /estimates/priced. Esse par de um método HTTP, o get aqui, e a rota na URL, /estimates/price, é o que a gente chama de um endpoint. Esse endpoint oferece um serviço, uma funcionalidade desse software. Se você fizesse um get em qualquer outra URL que o Uber não programou o back-end deles
funcionalidades para aceitar, essa requisição iria dar errado. Por isso que a gente fala que é a lista de funcionalidades da sua aplicação. E no caso da nossa aplicação de lista de tarefas, a gente também vai ter alguns endpoints. Por exemplo, um get em /tarefas vai fazer alguma coisa que a gente programar no back-end. Já um post nessa mesma URL já vai fazer outra coisa completamente diferente. Um put também vai fazer outra coisa, beleza? Um endpoint representa uma funcionalidade. É assim que a gente aceita comandos de fora na nossa API, através desses endpoints. E na nossa API, no nosso projeto do back-end, o Rails deixa a gente definir esses endpoints, as nossas rotas da aplicação, aqui nesse arquivo config routes.rb. E essas rotas que foram criadas aqui quando a gente rodou aquele comando do scaffold, utilizam a sintaxe específica do Rails. Se você quiser dar uma olhada para entender o que isso aqui faz, é só olhar esse link que já tem aqui no próprio arquivo. Para você entender bem isso aqui, você precisa conhecer mais sobre a arquitetura do Rails. Mas isso a gente vai ver mais para frente. Mas você consegue ver as rotas, né, os endpoints da sua aplicação, indo no terminal e rodando aqui o comando Rails routes. Esse comando aqui vai trazer todas as rotas registradas na sua aplicação. Aqui, como a gente está utilizando a versão 6 do Rails, ele vai vir com esse monte de rota extra aqui. Mas as rotas da nossa aplicação que a gente criou com aquele comando são só essas aqui, ó, relacionadas aqui, né, com a URL tarefas, /tarefas. Então, nós temos aqui que quando a gente fizer uma requisição do tipo get para URL /tarefas, o Rails vai direcionar essa requisição para controller de tarefas na ação no método index. Beleza? Então, se a gente fizer um get em /tarefas, o código que vai ser executado é o dessa controller, tarefas controller, e a ação index, beleza? É assim que funciona, uma rota direciona para uma controller, beleza? E aí ele vai rodar esse código e vai te dar uma resposta. Nesse caso aqui, esse index vai te listar todas as tarefas que estão cadastradas no banco de dados. E vai funcionar assim para todas as outras rotas. Por exemplo, se a gente fizer um post em /tarefas, o Rails vai direcionar essa requisição para a mesma controller de tarefas, só que na ação create. Então, se a gente fizer um post em /tarefas, a gente vai estar criando uma nova tarefa. Se a gente fizer um get, a gente está listando. Se a gente fizer um get em /tarefas, algum ID, né, que é o identificador de uma tarefa no banco de dados, a gente vai pegar os dados de uma tarefa específica. Beleza? Vai mandar para essa ação show. Se a gente fizer um put ou um patch em /tarefas, /ID, a gente vai atualizar os dados de alguma tarefa específica, que é essa do identificador que a gente passou. Se a gente mandar um delete em /tarefas, /ID, a gente vai estar apagando uma tarefa específica também do banco de dados. Beleza? Vamos começar então testando a nossa API por esse endpoint aqui do get em /tarefas, que vai trazer todas as tarefas cadastradas no banco. E para a gente fazer isso, né, testar a nossa aplicação, mandar uma requisição para ela, a gente precisa subir o servidor que vai rodar esse back-end. Então aqui, ó, dentro da pasta do nosso projeto, a gente vai rodar o comando Rails Server, beleza? Ou você pode simplificar para Rails S. E agora o nosso back-end está rodando, ó, se você ler o log aqui do comando, ele está falando que está rodando aqui, ó, na porta 3000. Então a gente vai acessar no localhost 2.3000. Se o nosso back-end está do lado do servidor, né, que vai aceitar requisições HTTP, para a gente fazer requisições para esse servidor, a gente precisa de um cliente HTTP. Lembra? Funciona lá naquele modelo cliente-servidor que a gente viu. O cliente faz a requisição e o servidor recebe e responde essa requisição. E um cliente HTTP que todo mundo tem no seu computador é o seu próprio navegador. O navegador é um grande cliente HTTP. Quando você digita alguma URL lá na barra de endereço, você está fazendo uma requisição do tipo get para aquele endereço. Então a gente poderia utilizar o navegador para fazer requisições para o nosso back-end para a gente testar se ele está respondendo com os dados certos. Só que digitando aqui a URL na barra de endereços e apertando Enter, a requisição que o seu navegador vai fazer é só do tipo get. Para fazer os outros tipos de requisição, como um post, não daria para fazer por essa barra de endereços do navegador. E como o navegador é meio limitado, não dá para a gente controlar muito a requisição, a gente acaba utilizando outras ferramentas para testar as nossas APIs. Por exemplo, nós temos o Postman, tem o Insomnia também, ou então você poderia instalar uma extensão no seu navegador chamada Rested. Tem para o Google Chrome e também tem para o Firefox, que é essa extensão aqui. Para o que a gente vai fazer aqui, essa extensão é mais do que suficiente. Com esse tipo de client aqui, você consegue ter mais controle na requisição. Por exemplo, você consegue definir os headers que você quiser enviar nessa requisição. Beleza? Então vamos usar esse client aqui para testar a nossa API. E vamos começar por esse get em /tarefas para trazer a lista de tarefas cadastradas no banco. Mas só para te mostrar, se você fizesse essa requisição pelo seu navegador, mesmo sendo uma requisição do tipo get, você ia ver que ia dar um erro. Se eu fizesse localhost 2.3000 /tarefas,
você ia ver, ó, que ia dar um erro. E isso acontece porque os navegadores, por padrão, eles pedem uma página HTML como resposta da requisição. Se você olhar aqui, ó, ele fala, ó, que o formato da requisição, né, o dado que foi solicitado, foi um text/HTML. E se você olhasse também na requisição que foi feita aqui no DevTools, na aba de Network, você vê, ó, que veio como status da resposta not acceptable, né, que é um formato não aceitável. Isso é porque aqui, ó, nos headers da requisição, o cliente, no caso o navegador, pediu, né, que os dados viessem em text HTML ou XHTML ou XML. Só que o nosso back-end não retorna mais HTML, porque ele só está gerenciando os dados da aplicação. E HTML é um péssimo formato para trocar dados, porque o HTML é uma linguagem de marcação de conteúdo. E por isso que o formato mais comum para troca de dados entre aplicações hoje em dia é o JSON. JSON é um acrônimo para JavaScript Object Notation, que é basicamente aquela sintaxe de escrita dos objetos no JavaScript. Um JSON pode ser ou um objeto JavaScript, né, que é aquela coleção de pares de chave apontando para um valor, ou pode ser um array, que é uma lista de elementos. Eu não vou entrar em detalhes agora sobre a estrutura de um JSON, mas eu vou deixar aqui na descrição um link para um vídeo onde eu explico em detalhes como que funciona esse JSON. E como a gente criou o nosso projeto utilizando aquele modo API do Rails, ele já configura o nosso back-end para sempre responder às requisições com JSON, porque esse formato já é um padrão para trocar dados entre aplicações. E foi por isso que deu esse erro aqui. O navegador pediu a resposta em HTML, só que o nosso back-end só estava programado para responder em JSON. E a gente controla, né, o tipo de dado que a gente quer receber como resposta através desse header na requisição chamado accept. E o Rails também faz um negócio legal lá na rota, que é se você colocar um ponto JSON no final da URL aqui, ele vai entender que você quer essa resposta como JSON. Quer ver? Ó, vou mandar aqui e aí ele trouxe pra gente, ó, um JSON, que foi um array vazio, porque não tem nenhuma tarefa cadastrada no nosso banco de dados. Mas a gente não vai usar o navegador, a gente vai utilizar aqui o Rested para fazer essas requisições para a gente. Então, aqui eu vou digitar http localhost 3000 tarefas. E aqui, como a gente quer que a resposta, né, dessa requisição venha em JSON, eu vou colocar aqui o header accept e como valor a gente coloca application/JSON. Beleza? Vou fazer essa requisição. O back-end respondeu com 200, que é um status ok, que deu sucesso. E o corpo da resposta tá aqui, ó, que é esse array vazio. E vamos cadastrar agora lá no nosso banco de dados. Eu vou abrir aqui a aplicação cliente do SQLite para a gente cadastrar direto no banco de dados algumas tarefas e você vê que esse endpoint vai listar o que tiver cadastrado lá. Então aqui, ó, vou abrir o nosso banco de dados, vou ir aqui, ó, em Browse Data, vou na tabela de tarefas e vou criar aqui, ó, um novo registro nessa tabela. O ID vai ser 1 por padrão, é um inteiro autoincremental. Aqui na descrição vou botar, sei lá, estudar HTML. E no finalizada eu vou botar como não finalizada, false, né? Só que pro SQLite a gente viu que o boolean ele interpreta como 0 ou 1, né? Verdadeiro ou falso. Então aqui eu vou colocar 0. Beleza? Já coloquei os dados da nossa tarefa. Vou só clicar aqui em Write Changes, que é para ele realmente escrever isso no arquivo do banco de dados. E aí vou voltar aqui no Rested e vou refazer essa requisição. Perceba que agora não veio um array vazio, veio um array com um objeto dentro. Esse objeto está representando a nossa tarefa, beleza? O ID dessa tarefa no banco de dados, que é o identificador dela, é 1. A descrição é o que a gente escreveu lá, finalizada veio false, created jet e updated jet veio null, porque a gente não cadastrou, mas isso significa que a nossa API, o nosso back-end, está indo no banco de dados, pegando o que está cadastrado lá e trazendo para a gente quando a gente faz essa requisição. Beleza? Só para você ver que o endpoint de criar uma tarefa também está funcionando, eu vou fazer aqui, ó, a requisição post, para mesmo URL, né, post em /tarefas. Só para você ver, é essa segunda rota aqui, ó, esse segundo endpoint, um post em /tarefas vai para a ação create. Então isso aqui vai criar uma nova tarefa para a gente. E só de colocar o post aqui como método de requisição, o Rested já colocou aqui pra gente, ó, um campo pra gente preencher o body da nossa requisição. E ele já traz pra gente a opção de enviar dados em JSON. E é justamente o dado que a nossa API aceita, beleza? Ela responde em JSON e também aceita dados somente em JSON. Só que o nosso back-end, ele espera, né, que os dados dessa requisição venham num formato específico. Se você olhar na ação create, para criar um novo objeto dessa tarefa, ele está passando esse método tarefa params, que é esse método aqui. A estrutura que ele espera receber nessa requisição desse JSON é um objeto com a chave tarefa apontando para um outro objeto com a chave descrição e finalizado. Então a gente teria que mandar mais ou menos assim, ó, tarefa, 2 pontos, descrição, 2 pontos aqui uma descrição,
e aqui finalizada, finalizada, 2 pontos, true ou false. Beleza? A gente tem que mandar o dado nesse padrão aqui. Então, vou até copiar esse aqui que eu fiz. E aqui no Rested, a gente vai trocar aqui de JSON para custom, beleza? Porque nesse formato de JSON aqui, ele só deixa a gente colocar pares de chave e valor. Só que a gente precisa colocar um objeto dentro de uma outra chave. Não vai dar. Então aqui a gente vai colocar o custom, vai colocar aqui o nosso JSON, só que isso aqui que eu copiei nem tá no formato JSON. As chaves de um JSON sempre tem que estar, entre aspas, duplas, beleza? Então todas as chaves aqui, ó, dos objetos e as propriedades que são string também, aqui eu vou colocar estudar, CSS, todas as chaves têm que estar, entre aspas, duplas, beleza? Isso aqui é um JSON válido. E para o back-end que vai receber essa requisição entender que os dados que a gente está mandando dentro da requisição estão no formato JSON, a gente precisa colocar esse header aqui, ó, Content Type Application JSON, beleza? O resto ele já colocou aqui automaticamente. Então eu vou mandar essa requisição aqui, ó, esse post, e vamos ver. Ó, ele retornou 201 created, 200 é um status de sucesso, então significa que ele criou a tarefa lá pra gente, ó, criou aqui, ó, com o texto que a gente passou, com o finalizado que a gente passou, no caso aqui true, e o ID dela é 2. Se a gente olhar aqui no banco de dados, ó, só para você ver que realmente foi cadastrado, eu vou atualizar aqui ó, os dados da tabela, tá aqui a segunda tarefa que a gente criou pela nossa aplicação. Beleza? Eu fiz esses testes aqui só para você ver que o nosso back-end, somente ele, tá funcionando. Eu sei que é muita coisa, mas o que você precisa entender aqui é que o nosso back-end é uma aplicação separada que vai receber essas requisições HTTP em rotas específicas, que são os nossos endpoints, e vai responder essas requisições com um JSON. E que até então a gente tem aqui ó, esses 6 endpoints criados pelo Rails. Agora vamos para a próxima parte. Como a gente já tem a aplicação que vai gerenciar os dados, né, o nosso back-end pronta, a gente agora só vai integrar o front-end que a gente já tem com esse back-end, beleza? E é isso que a gente vai fazer agora, a gente vai mexer no nosso front-end. E vamos começar listando as tarefas que estão cadastradas, né? O que tiver cadastrado lá no banco de dados, a gente tem que recuperar e colocar aqui na nossa tela, para quando a gente der F5, né, a gente mostrar o que tem cadastrado. O ideal é que o nosso app aqui busque, né, essas tarefas lá no nosso back-end, peça esses dados, assim que esse componente for criado, assim que essa tela for renderizada, a gente já quer ver o que tem lá cadastrado. E para fazer isso, o Vue.js oferece para a gente uma outra propriedade na hora de definir o nosso componente, que é o hook created. Esse created, ele é uma função, assim como o data, que vai rodar assim que esse componente for criado na tela. Beleza? O que a gente escrever aqui dentro dessa função created vai ser rodada assim que esse componente for criado. E é justamente isso que a gente quer. Quando esse componente aparecer ali na tela, a gente quer que ele vá lá, pegue os dados do back-end e renderize aqui as tarefas cadastradas no banco. Beleza? Então o que a gente tem que fazer aqui é uma requisição HTTP para o nosso back-end, para pedir um dado. Só para deixar bem claro, a gente está aqui ó, no front-end, que a gente escreveu com o Quasar, que está rodando na porta 8080, e a gente quer fazer uma requisição HTTP para poder pedir um dado para o nosso back-end. Beleza? É isso que a gente vai fazer aqui agora. E como que a gente faz uma requisição HTTP aqui no código JavaScript? Bom, existem várias bibliotecas em JavaScript para fazer requisições HTTP. E uma boa, que é até recomendada pela equipe do Quasar, é o Axios. Quando a gente criou o projeto com o Quasar, ele fez lá uma pergunta pra gente se a gente queria instalar o Axios. E eu falei para você marcar essa opção. Então se você seguir os passos que eu fiz aqui, você já tem o Axios instalado aí no nosso projeto do front-end. Aí agora é só seguir a documentação do Axios para ver como utilizar ele. Na verdade, toda vez que você estiver utilizando alguma biblioteca, você sempre vai ter que ir na documentação para saber como utilizar essa biblioteca, beleza? Não fica tentando adivinhar, porque não é mágica, vai estar escrito lá na documentação, se for uma biblioteca que se preze. E no pior dos casos, você vai ter que abrir o código-fonte para olhar o que você estiver procurando. Mas geralmente está na documentação. Então, se você pesquisar aí por Axios JS no Google, você vai encontrar o repositório do Axios no GitHub. E a documentação dele está no próprio repositório. Acabou o roteiro, agora é tudo improviso. Vamos lá. Aqui tem a seção de instalação, a gente não vai precisar fazer isso porque já está instalado no nosso projeto. O Quasar, né, perguntou isso pra gente quando a gente criou o projeto. Então, é só dar uma olhada aqui para ver como que funciona. Na própria documentação do Quasar, ele já te mostra aqui um exemplo, né? É só chamar aqui, ó, dentro de um componente, né? Que ele fala, ó, se você tiver no single file component, você vai utilizar o método $Axios que vai estar no this, beleza? No próprio objeto do componente, o Quasar injeta uma instância do Axios para você utilizar. E se você olhar na documentação aqui do Axios, um pouco mais para baixo aqui, você vai ver, ó, que ele tem um método para cada método HTTP que você precise usar. Então aqui, ó, se você quiser fazer um get, é só fazer axios.get.
passar a URL e aqui, como último parâmetro, ele tem um objeto adicional de configuração que é descrito aqui mais embaixo na documentação, nessa seção. Beleza? Se você quiser fazer um post, é só fazer axios.post, um put, axios.put. No caso do post e do put, você tem que enviar dados, né? A ideia desses métodos é para você enviar algum dado para o servidor. Então, os dados que você for enviar, você vai colocar no segundo parâmetro, que é esse data, beleza? Então, sempre vai ser a chamada do Axios com o método HTTP que você quer utilizar, a URL para onde você quer fazer essa requisição e o data aqui com os dados se for uma requisição que tiver algum dado para ser enviado. E adicionalmente você pode passar alguns objetos de configuração. Então vamos seguir esse exemplo aqui da documentação do Quasar. Qualquer coisa a gente vem na documentação do Axios para olhar coisas mais específicas. Vamos lá. Então aqui, ó, dentro da nossa função created, que vai rodar quando esse componente for criado, a gente vai fazer this.axios.get. A gente quer fazer a requisição para aquele get em barra tarefas, né? Porque ele vai trazer a lista de todas as tarefas cadastradas. Então vai ser um get, a URL, aqui a gente tem que passar a URL do nosso back-end. No nosso caso, o back-end está rodando lá no localhost, na porta 3000. Então a gente vai fazer aqui http, localhost, 3000, tarefas. Esse endpoint barra tarefas, né, um get em barra tarefas, é um endpoint que vai listar as tarefas para a gente. Agora, como que a gente pega a resposta dessa requisição utilizando aqui o Axios? Na documentação aqui do Quasar, ele já te traz aqui um exemplo. A gente vai ter que utilizar essa função then. O Axios é um cliente HTTP para JavaScript baseado em promises. O que é uma promise? Você pode dar uma olhada na documentação do MDN sobre a promise, mas eu vou tentar dar uma explicada aqui rápida. Muita coisa no JavaScript acontece de forma assíncrona, ou seja, a gente faz um pedido de uma operação, por exemplo, uma requisição HTTP, só que esse processo de uma requisição HTTP pode demorar, né? Tem um tempo do pacote trafegar na rede, chegar no destino, o servidor rodar a lógica, devolver a resposta, essa resposta voltar na rede, chegar no cliente. Todo esse tempo aí para o computador demora um tempo considerável. Então, quando você faz uma requisição HTTP, por exemplo, utilizando o Axios no JavaScript, ele não para a execução do resto do código. Ele vai fazer a sua requisição, por exemplo, aqui um axios.post em alguma URL, e aí você vai ter que registrar uma função para ele rodar quando essa resposta dessa requisição chegar, beleza? Aí ele continua executando o resto do código. Ele não para esperar o resultado de uma operação. É uma operação assíncrona. E uma promise é um objeto do JavaScript utilizado para representar uma operação assíncrona. E esses objetos promise têm dois métodos principais para você lidar com o sucesso ou a falha da sua operação assíncrona. A gente tem o método then, que a gente vai passar uma função para ele, que o JavaScript vai rodar essa função somente quando a operação der certo, beleza? Quando chegar a resposta e essa resposta for uma de sucesso. E tem o método catch, que serve para a gente tratar um erro na operação, que a gente também passa uma função para ele que vai ser rodada somente quando acontecer um erro na operação assíncrona, beleza? Por isso que aqui nesse exemplo da documentação do Axios, aqui ó, quando a gente faz uma requisição, esse post, a gente chama aqui um método .dem. Esse é um método das promises. E para esse método .dem, a gente passa uma função que só vai ser rodada quando chegar a resposta dessa requisição. E essa resposta é passada como parâmetro para essa função que você passou aqui. Beleza? Então é assim que a gente vai acessar a resposta dessa requisição que a gente fez com o Axios. E caso dê um erro nessa requisição, a gente coloca um catch aqui, encadeando, e passa uma função que só vai ser rodada caso aconteça um erro. Beleza? Então a gente vai fazer quase a mesma coisa desse exemplo aqui. Voltando então aqui para o nosso código, aqui a gente está fazendo uma requisição get utilizando o Axios. Isso aqui vai retornar para a gente uma promise. Então aqui a gente, para acessar o resultado dessa operação, a gente vai usar o then para registrar uma função que vai ser rodada assim que essa resposta chegar, beleza? E a resposta a gente vai receber aqui como parâmetro. E os dados que vieram nessa resposta lá do servidor vão estar dentro dessa propriedade data do objeto lá da resposta do Axios. Isso está descrito aqui nessa seção da documentação do Axios. Beleza? Então a nossa lista de tarefas vai estar aqui ó, nessa propriedade data. E como a gente viu quando a gente estava testando a nossa API, esse endpoint vai retornar, né, no corpo da resposta um array de objetos com as propriedades de uma tarefa, né? Tem uma descrição, o finalizado, do jeito que a gente programou o nosso front-end já para funcionar. Então, o que a gente precisa fazer é só salvar essa lista que veio do back-end dentro da nossa propriedade aqui interna do nosso componente, né? Esse objeto tarefas, porque a gente programou o nosso HTML para reagir ao que tiver dentro desse array, beleza? Então o que a gente vai fazer aqui é simplesmente acessar esse objeto aqui e salvar o que veio no data desse response. Então aqui ó, vai ser this
response.tarefas é igual a response.data. Só que tem um pequeno probleminha com o JavaScript. Quando a gente cria uma função utilizando nessa sintaxe function, esse this aqui não vai ser o mesmo this aqui de fora. Isso é um problema de contexto do JavaScript, beleza? Por isso, nas versões mais novas do JavaScript, eles introduziram uma sintaxe diferente para criar um novo tipo de função onde o this vai ser o mesmo this do lado de fora, que é a sintaxe das arrow functions. Então aqui, ao invés de criar utilizando esse function, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai manter os parênteses com os argumentos, e aqui a gente vai colocar uma setinha, um igual e um maior que, depois, antes das chaves que denotam o corpo da nossa função. Beleza? Isso daqui, ó, posso até tirar daqui para ficar mais fácil de entender. Isso daqui, essa assinatura é uma função. É quase a mesma coisa do que aquela função que a gente tinha feito assim. Beleza? Se aqui tivesse um response. Isso aqui e isso aqui é quase a mesma coisa. A diferença é o valor desse this. Beleza? A gente precisa desse this utilizando esse arrow function porque a gente precisa pegar o valor do this que está do lado mais externo. Isso é meio complicado, então só confia em mim aí por agora. Depois eu posso até colocar um vídeo aí explicando melhor essa questão do this e das arrow functions. Beleza? Então vou manter aqui a nossa arrow function. Vou apagar esse aqui. Vou deixar ele que estava. E aqui como parâmetro do dem, a gente vai passar essa função e arrumar aqui a indentação. Beleza? Fazendo essa requisição aqui ao componente ser criado e salvando o que vier na resposta dentro desse nosso array de tarefas, já é para o nosso app renderizar aqui na tela o que tiver cadastrado no banco de dados quando a gente apertar F5. Só que você vai ver que deu um problema aqui na requisição. Se você olhar aqui no console, ele vai dar um erro dizendo que a requisição foi bloqueada por causa das políticas de CORS. Esse CORS aqui é aquele problema que eu falei lá no começo quando a gente estava criando a aplicação back-end. CORS é uma sigla para Cross Origin Resource Sharing, que significa basicamente que a nossa aplicação, no caso aqui o nosso front-end que está rodando no navegador, está fazendo uma requisição para uma origem diferente. O nosso front-end está rodando aqui na porta 8080, só que o nosso back-end está rodando na porta 3000. Então são origens diferentes. Aqui é localhost 8080 e o back-end é localhost 3000. E o navegador, por padrão, ele bloqueia esse tipo de requisição cruzada. A não ser que o servidor para onde está sendo feita essa requisição permita, receber requisições de outra origem. E por isso que aqui no back-end a gente instalou aquela gem HackCors, para a gente poder permitir que esse nosso back-end aceite requisições de outras origens. Então aqui a gente vai vir na pasta config, initializers, vai ter um arquivo aqui chamado cors. A gente vai descomentar esse conteúdo aqui. E aqui, ó, nesse método origins, a gente vai descrever aqui quais são as origens que a gente aceita requisição nesse back-end. Como a gente está desenvolvendo um local aqui para aprender, você poderia colocar aqui um asterisco, que significa que ele vai aceitar requisições de qualquer origem. Mas você poderia ser específico, colocar, ó, só aceito requisição de localhost 2.8080, que é onde está rodando o nosso back-end. Mas, para simplificar, a gente pode colocar aqui o asterisco. Beleza? Então agora a gente vai no terminal, vai matar o servidor que está rodando aqui o nosso back-end e vai subir ele de novo, beleza? Para ele pegar essa alteração. Beleza? O nosso servidor já está de pé de novo, vamos voltar lá para a nossa aplicação e tentar refazer a requisição. Vou dar um F5 aqui, ó, e agora ele deu um outro erro, ó. A requisição respondeu com status 406, vamos dar uma olhada aqui, ó. E esse erro que deu aqui, 406 not acceptable, é aquele mesmo erro que deu quando a gente fez a requisição pelo navegador, que o navegador pediu o dado em HTML, só que o nosso back-end só está programado para aceitar JSON. E isso aconteceu porque a gente esqueceu de mandar aquele header accept, dizendo que a gente quer que a resposta venha com os dados em JSON. Então a gente vai fazer isso aqui também com o Axios. E se você olhar aqui na documentação do Axios, ele vai te mostrar como que você passa headers, ó. É só passar uma chave headers com um objeto aqui com os headers que você quer passar. E esse objeto config é o último argumento dos métodos que a gente está usando. Então a gente vai passar esse objeto como o último argumento do método get do Axios. Então aqui na chamada do método get do Axios, depois da URL como último argumento, a gente vai passar aqui um objeto JavaScript com a chave headers. E a gente vai passar um outro objeto, e aqui a gente vai passar os headers que a gente quer. No nosso caso, a gente quer mandar o header accept com o valor application/JSON, beleza? Ficou ruim aqui, Eu vou só tirar esse objeto daqui e vou criar aqui uma constante. Const headers igual a isso daqui. E aí a gente faz headers, beleza? E agora você pode ver, ó, que as tarefas que estavam cadastradas no banco de dados já vieram aqui para a nossa tela. Vou só dar um F5 aqui
para você ver que está realmente funcionando. Beleza? Então aqui, ó, ele fez a requisição e voltou os dados, ó. Deu ok. Então, o nosso front-end já está se comunicando com o back-end através de requisições HTTP. E só para finalizar essa nossa integração, vamos fazer também a criação dos dados, né? Quando a gente digitar ali criar uma nova tarefa, para a gente também criar essa tarefa lá no back-end. Então aqui, nessa função, adicionar tarefa na lista, que é a função que está sendo rodada quando a gente clica nesse botão, ao invés da gente ficar dando push nesse array aqui, a gente vai mandar uma requisição para o back-end para ele cadastrar uma tarefa lá para a gente no banco de dados. Beleza? Então vou apagar esse push aqui que a gente estava fazendo no array e aqui a gente vai usar o Axios de novo. Ó. E eu vou copiar aqui igual, na verdade a gente vai precisar dos headers também, e vou colocar aqui nessa nossa função. Só que aqui, ao invés de um get, a gente vai fazer um post, porque a gente quer enviar dados e a gente quer criar uma tarefa. E como a gente viu, o endpoint lá do nosso back-end para criar uma tarefa é um post em /tarefas. Então aqui a URL vai continuar a mesma, os headers também vão continuar o mesmo, só que aqui no post, como a gente viu lá na documentação do Axios, para fazer uma requisição do tipo post, você tem que mandar os dados que você vai enviar como segundo parâmetro dessa chamada aqui. Então eu vou criar aqui, ó, uma variável que vai armazenar os dados que a gente vai enviar nessa requisição. Vou chamar de data mesmo. E aqui a gente tem que mandar essa requisição do jeito que a gente fez lá no REST. A gente tinha que mandar aquela estrutura que era um objeto com a chave tarefa e apontava para um objeto com a chave descrição e a chave finalizada. Igual a gente fez aqui, ó, quando era um post. Ó. A gente tem que mandar um objeto tarefa com um objeto aqui com as propriedades de descrição e a propriedade finalizada. E aqui a gente já tinha um objeto com a propriedade de descrição e a propriedade finalizada do jeito que tinha que ser, que é a descrição é a nova tarefa que foi digitada nesse input aqui, e aí então é só a gente criar aqui aquela outra estrutura que é tarefa, dois pontos, vai apontar para esse objeto, que vai ser essa mesma estrutura aqui, beleza? Tarefa então vai ser igual a tarefa. A chave tarefa vai apontar para o nosso objeto aqui, tarefa. Se isso aqui estiver confuso, é como se eu estivesse pegando isso daqui e colocando aqui, ó, no lugar dessa tarefa. Beleza? Só para montar aquela mesma estrutura que a gente fez lá no Rested. Eu acho que eu vou deixar assim para facilitar aí para vocês que estão assistindo, beleza? Então eu vou apagar isso aqui de cima. E agora é só a gente enviar esse data aqui como segundo argumento dessa chamada. E assim, o nosso front-end já vai estar fazendo a requisição para o back-end para criar uma nova tarefa. Então, só colocar um ponto e vírgula aqui, apagar essa linha, vamos atualizar aqui o nosso app e vamos tentar aqui, ó, criar uma nova tarefa. Eu vou botar aqui, ó, estudar JS. Vou clicar aqui e perceba, ó, que ele fez a requisição. Ele fez aqui, ó, um post para /tarefas e o back-end respondeu com 201 created. Então essa tarefa provavelmente foi criada lá no banco de dados. Só para você ver, eu abri aqui o cliente do SQLite, vou dar uma atualizada aqui, ó, e você vai ver que agora tem aqui, ó, essa tarefa de ID número 3, que é a tarefa que a gente criou pelo nosso front-end. Beleza? Então essa requisição que a gente fez aqui na linha 63 funcionou. Só que eu não sei se você percebeu, o que a gente escreveu aqui não veio parar nessa lista, só que está cadastrado no banco de dados. E isso acontece porque a gente fez essa requisição, só que a lista de tarefas que a gente está renderizando aqui na tela é uma lista que agora já está desatualizada, porque a gente acabou de criar uma nova tarefa. Se eu der um F5 aqui nesse app, você vai ver que essa nova tarefa que a gente criou vai vir. Mas para o nosso app fazer isso automaticamente, é só a gente fazer essa requisição, né, de pegar a lista de tarefas atualizada de novo assim que chegar a resposta dessa requisição post. Beleza? Então aqui a gente vai encadear aquele ponto .dem e vai passar aqui uma função para a gente poder fazer isso, beleza? E nessa função, como a gente não quer pegar nenhum dado, né, da response dessa requisição, a gente só vai refazer essa requisição para trazer a lista atualizada. Eu não vou botar response aqui no argumento, vou deixar assim os parênteses sem nada. E aí eu vou só copiar essa função aqui, ó, que a gente tinha feito, essa requisição, né, para pegar a lista de tarefas e vou fazer ela de novo. Beleza? Talvez isso aqui fique um pouco confuso, mas o que está acontecendo é o seguinte. Essa função que a gente passou aqui para o dem, que está encadeada aqui na chamada do post que vai criar a tarefa, só vai ser executada se essa requisição der certo. Ou seja, a gente está fazendo uma requisição para pegar a lista de tarefas atualizada somente se a requisição de criar a nova tarefa deu certo, né? Porque aí vai estar lá no banco de dados e a gente vai conseguir trazer essa nova tarefa que acabou de ser criada. Beleza? Eu vou só salvar aqui e vou atualizar aqui o nosso front-end. Nem precisava, mas beleza. Vou criar aqui uma nova tarefa, ó, acompanhar a Codific. Vou clicar aqui e perceba que agora ela já aparece aqui e foi salvo no banco de dados. Se eu der um F5 aqui na página,
você vai ver que vai trazer todas as tarefas. Só que esse código aqui está muito ruim, a gente está duplicando, né, esse código aqui. O que a gente pode fazer é o seguinte, a gente pode criar uma nova função, um novo método dentro do nosso componente para poder fazer essa requisição de pegar a lista de tarefas. E é justamente isso que eu vou fazer para melhorar esse código. Então, aqui na chave methods, eu vou criar uma função chamada pegar tarefas cadastradas. E aqui a gente vai colocar essa lógica que a gente tinha lá no created, de botar os headers e fazer a requisição lá para o get em barra tarefas. Então vou tirar esse código daqui, colocar nessa função, beleza? E aqui, de onde eu tirei, a gente vai só chamar esse método que eu criei. Beleza? A gente só encapsulou uma lógica da nossa aplicação em uma função. E aqui, onde a gente tinha repetido, né, esse código duplicado, a gente vai apagar e vai chamar também a função que a gente acabou de criar, pegar tarefas cadastradas. Beleza? E isso aqui vai continuar funcionando da mesma forma. Vou criar aqui uma nova tarefa, estudar Ruby. E aconteceu do jeito que a gente já esperava, do jeito que estava funcionando. E para fechar esse app aqui, agora só falta a gente fazer a requisição quando a gente clica aqui, né, para marcar uma tarefa como finalizada. No momento isso aqui não está sendo salvo no banco de dados, ó. Se a gente atualizar, as tarefas que eu acabei de marcar vão voltar do jeito que está lá no banco. Beleza? Então isso aqui, ao invés de fazer só essa mudança no front-end, a gente também vai fazer uma requisição para o nosso back-end para ele atualizar uma tarefa específica. E para atualizar uma tarefa, a gente vai mandar uma requisição com o método put ou patch para barra tarefas barra ID. Esse ID é o identificador da tarefa para a gente atualizar uma tarefa específica. E essa requisição, como você pode ver, vai parar lá no método update, que é justamente o que a gente quer. Então, aqui nessa função alternar a finalização da tarefa, a gente vai fazer uma requisição. Eu vou copiar esse post porque vai ser parecido, a gente vai precisar desse data aqui também. Vou copiar. E aqui só vai mudar a propriedade finalizada, então a gente não precisa passar aqui a chave de descrição. Vou apagar isso aqui. E o finalizada, né, para a gente atualizar, vai ser o not tarefa.finalizada. É a mesma lógica que a gente tinha feito antes, só que essa lógica antes só estava no front-end, agora a gente está mandando para o back-end. E a gente não vai mais precisar dessa linha aqui, então vou apagar. E aqui, ao invés de ser um post, vai ser um put. E uma coisa que a gente esqueceu aqui foram os headers. Então deixa eu copiar esse headers aqui de novo, colocar aqui. Botar um ponto e vírgula. Vamos atualizar aqui, ó. Vou clicar aqui, ó, nessa última, estudar Ruby. Perceba que ele não marcou, mas a requisição aqui também deu erro, deu not found. E deu not found porque a gente esqueceu aqui de mudar a rota da nossa requisição. Aqui tem que ser tarefas barra o ID da tarefa específica, né? Senão não tem como atualizar se a gente não fala qual tarefa a gente quer atualizar. Então aqui a gente vai colocar o valor do ID que tiver nessa tarefa que a gente recebeu como parâmetro lá do v-for. Aqui a gente poderia fazer assim, ó, mais tarefa.id, que seria uma concatenação, né, de uma string aqui com esse número que é esse ID. Iria funcionar, mas esse código aqui não fica legal. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma interpolação de strings. Para fazer interpolação, a gente vai utilizar a crase, beleza? Ao invés de utilizar a aspas simples ou a aspas duplas, no JavaScript a gente utiliza a crase. Com essa crase aqui, a gente consegue fazer, ó, esse dólar, abre chaves, e aqui a gente consegue colocar o valor de uma variável, beleza? Então aqui a gente vai colocar o ID, desculpa, tarefa.id. Vou só quebrar a linha aqui, para não ficar ruim de ler os argumentos dessa função. E vamos tentar de novo. Vamos dar um F5 aqui. Vou clicar na última tarefa de novo. E agora, ó, o put que a gente fez, ó, para a tarefa de ID número 5 deu OK. Então, provavelmente, lá no banco de dados, essa tarefa vai estar marcada como finalizada. Então, ó, só para você ver, ó, o finalizado dela aqui foi para 1, que significa true aqui no SQLite. Beleza, a nossa requisição funcionou, só que ele não atualizou a tela. Por quê? Porque a gente está renderizando aqui uma lista desatualizada. Então a gente teria que fazer esse mesmo processo aqui de pegar a lista atualizada de novo. Se eu der um F5 aqui, ó, você vai ver que a última tarefa vai vir agora riscada. Beleza? Então aqui a gente vai fazer basicamente a mesma coisa aqui que a gente fez no post, quando a gente cria, né, uma nova tarefa. Então vou copiar esse demo aqui que a gente tinha colocado e vou encadear ele aqui, ó. Beleza? Então depois desse put aqui, a gente está fazendo um ponto .dem, que vai passar uma função que vai rodar quando essa requisição der certo. E quando essa requisição da atualização der certo, a gente pega a lista atualizada. Beleza? Vou salvar aqui, vou atualizar aqui a nossa aplicação. Não precisava de novo, mas eu fiz. Vou clicar aqui agora, ó, nesse estudar JS e perceba que agora dá pra gente ver, né, visualmente que ela foi marcada, ó, já está funcionando. Se eu desmarco, marco,
E agora sim, tá tudo funcionando, todas as funcionalidades que nós temos até então nesse app já está se comunicando com o back-end e salvando no banco de dados. Se a gente der um F5 aqui, ó, perceba que vai voltar tudo do jeito que já estava. Beleza? E é assim que a gente faz a nossa aplicação front-end se comunicar com o back-end. Esse código que eu fiz aqui até agora tem muita coisa para melhorar e a gente vai melhorando ele ao longo dos próximos vídeos, beleza? A ideia aqui era ser bem didático mesmo para te mostrar como que funciona, né, essa comunicação entre front-end e back-end, qual que é a responsabilidade de cada aplicação, como que funciona essa arquitetura como um todo. E isso que a gente fez foi justamente esse diagrama aqui que eu te mostrei e que eu falei para você salvar, que era a ideia principal desse vídeo. A gente tem uma aplicação front-end que é separada da aplicação back-end. A aplicação front-end só tem a responsabilidade de apresentar os dados e servir, né, como uma interface para o usuário final, para ele acessar as funcionalidades da aplicação de uma forma melhor. E a aplicação back-end tem a responsabilidade de gerenciar esses dados. E como são aplicações separadas, elas se comunicam através de requisições HTTP. O front-end faz uma requisição, o back-end aceita essa requisição e responde essa requisição. E porque são aplicações separadas, você pode construir utilizando as ferramentas que você quiser. Aqui eu utilizei o Quasar, que utiliza o Vue.js, mas você poderia construir esse front-end utilizando React ou Angular, Ember, qualquer um desses outros frameworks JavaScript que existem por aí. E no back-end a gente utilizou o Rails, mas daria para você também utilizar qualquer outro. Django, Spring do Java, Laravel do PHP, Express do Node.js, qualquer um desses frameworks também daria para fazer a mesma coisa. Então dá para você utilizar qualquer ferramenta que você quiser ou precisar para construir essas aplicações. E por isso que a ideia mais importante, a central, né, desse vídeo aqui, é você entender como que isso aqui funciona, cada pedaço, como que a gente constrói front-end, por que que a gente usa cada coisa, como que eles se comunicam, como que eu faço isso aqui no nível técnico. Tudo isso a gente viu nesse vídeo. E eu vou parar por aqui, eu acho que já foi bastante conteúdo para um vídeo só. A gente vai continuar esse debate aqui, essa discussão, nos próximos vídeos. Beleza? E é isso. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se te ajudou de alguma forma, se deu para você entender, né, tudo que a gente falou aqui. Se você teve alguma dúvida, também deixa aqui que eu vou tentar responder. Se te ajudou de alguma forma, fortalece lá no like, se inscreve no canal que a gente está fazendo mais vídeos toda semana. Beleza? Então é isso aí, um grande abraço e até a próxima.